Olá, meu nome é Marlone Santana, tenho 33 anos, nasci aqui em Aracaju, nasci nessa cidade maravilhosa. A minha formação, eu sou formado em artes visuais pela UFES e também design gráfico, também pela UFES. Também tenho uma pós-graduação em arte, educação e musicalidade e hoje, né, atuo principalmente como professor de arte, tanto na rede pública como na rede particular, né? Mas também alimentei aí esse sonho, né, de produzir histórias em quadrinhos, literatura fantástica aqui em Sergipe, né? Desde criança pensava nessa ideia de que será que era possível criar histórias em quadrinhos falando sobre a nossa cultura, entendendo aspectos locais e mesclando com o que vem de fora, né, entendendo como é que é essa relação. Então, o bom, né, que todo o processo acadêmico ajudou nesse ponto de entender analogias, fazer estudos, literatura sobre essa parte, mas aí o sonho sempre falou mais alto, né? Então a gente hoje, mesmo cada um com sua profissão, né? Eu tenho a minha profissão de professor, outros integrantes também do grupo também são professores, mas cada um deles buscando realizar essa ideia, né, partindo do mesmo princípio, né, colocar a nossa imaginação, a nossa criatividade aflorada e brincar com esses mundos, né? Então, as formações acadêmicas ajudaram a chegar nesse ponto que a gente conhece hoje. Bom, a Sergi Comics é um coletivo de artistas, né? Coletivo de artistas, escritores e designers que tem como principal proposta falar sobre essa cultura, literatura fantástica por meio de quadrinhos, contos e também poesia, né? Surgiu primeiro foi de uma indagação, surgiu de uma inquietação. Desde muito novo, eu me questionava, né? Quando a gente ia para as bancas de revista e tal, hoje cada vez mais escasso, né? Mais raro. Eu chegava nas bancas e olhava os quadrinhos e tal, quando eu tinha acesso a isso, e questionava, pô, será que aqui não tem? Será que ninguém faz? Né? E eu sempre gostava de assistir os desenhos na TV, acompanhar alguma coisa, né? Tentava ler ali o que eu podia, né? Claro que tinha também dentro das condições financeiras, e sempre tive esse sonho de produzir quadrinho, desenhar quadrinho. Só que quando a gente chegava nas bancas, nos locais que vendiam, eu sentia uma falta dessa referência. Parecia que não tinha aqui. Parecia que não produzia histórias locais. Parecia que não existia um certo tipo de profissionalismo, um certo tipo de mercado. E isso martelou a minha mente durante muito tempo, né? Durante a vida escolar, produzia quadrinhos pra galera, né? Fazia em folha de caderno mesmo, desenhava. Não era nem com o intuito de comércio, né? Era muito mais pela zoeira, pela perturbação, mas sempre vinha com isso na cabeça. Poxa, quando atingir a vida adulta, eu quero trabalhar com quadrinhos, quero trabalhar com essa proposta. Mas nunca enxergava ao redor essas possibilidades. Até que um dia, mais ou menos, eu era primeiro ano do ensino médio, eu fiquei sabendo de um evento, que aconteceu um evento aqui em Aracaju de histórias em quadrinhos, que hoje faz parte das histórias em quadrinhos de Sergipe, que é o HQ Festival. Então, quando eu cheguei nesse HQ Festival, eu vi que tinha gente que produzia, mesmo de formato muito amador, hoje entendendo, né, o que é ser amador, muito de formato muito precário, xerocado, desenhado ali, cada um dentro do seu estilo, mas eu via que era possível. Então foi a partir dali que instigou cada vez mais, e eu via artistas daqui produzindo dentro das suas dificuldades e tal. Participei de alguns eventos, né? Tentei produzir histórias na época para essas divulgações, acabou, né, por conta da vida escolar, vestibular, essas coisas, você começa a dar prioridades. Quando entrei na universidade, era justamente com esse intuito. Fiz artes visuais pensando nisso. Eu quero trabalhar com histórias em quadrinhos, trabalhar com arte, né, estudar a arte, fazer parte desse ponto. Durante a vida acadêmica, hoje seus altos e baixos e tal, mas no final da vida acadêmica eu consegui ali trabalhar com quadrinhos, que foi principalmente meu trabalho de conclusão de curso, que era justamente quadrinhos para o ensino médio, aliando já com o processo de educação. Né, que era isso que eu pensava.
poxa, eu acho que dá para aliar, dá para fazer com que um estudante ele possa ter informações por meio dos quadrinhos. E seja ele os quadrinhos mais pop, né, Turma da Mônica, Marvel, DC, entre outros, mas também quadrinhos mais específicos dentro dessa área. E ainda esse sonho de querer produzir, de querer fazer alguma coisa, mas nesse momento eu estava ainda mais no campo mais de pesquisa. Até que um dia, em uma das discussões, eu tinha encontrado um quadrinho chamado Oi, foi produzido pelo Rodrigo Cabuloso e pelo Rodrigo Costa, que era justamente histórias aqui em Sergipe. E eu achei muito legal, falei, pô, que massa, velho, alguém está produzindo, alguém está fazendo histórias em quadrinhos, isso já de maneira gráfica e não mais xerocado e tal, poxa, bacana. E uma dessas histórias me chamou muita atenção, que foi até a história do Roboy, né, ela está aqui atrás de mim, que era justamente se passava aqui em Aracaju. Aí eu falei, caramba, velho, era isso que eu sempre pensei. Era isso que eu sempre imaginei. Histórias em quadrinhos fantásticas, falando de temáticas que eu reconheço, que as pessoas possam reconhecer. Então, isso fortaleceu mais a minha ideia. Até que chegou um dia, eu estava fazendo alguma coisa na internet, passeando em rede social, navegando lá, e eu vi alguém fazendo uma postagem meio que depreciando o trabalho, dizendo que aquilo não tinha um grande valor por justamente ser daqui. E isso me deixou muito angustiado e resolvi fazer um dos erros mais cabulosos, que é você brigar na internet, né? Entrar na rede social para discutir. Eu comecei a discutir aquilo e falava como é que, por que a gente dá tanta importância para o que vem de fora e a produção local é tão vista de maneira tão fraca. O personagem na história era um vilão que ele tinha como seu desejo de vilão era destruir a ponte Aracaju Barra para impedir o comércio. Pô, isso é muito legal. E por que a gente, quando está assistindo os filmes, o cara vai destruir uma ponte lá em Nova York e aquilo se torna fantástico, maravilhoso? E por que aqui não é? Então, eu levantei esse debate e veio uma ideia, né, com um grupo de colegas, a gente começou a discutir coisas. Rapaz, imagine se tivesse um super-herói em Aracaju, que discutisse os problemas locais e que falasse sobre a nossa cidade, falasse sobre a nossa cultura. Então, a gente começou a pegar principalmente símbolos da nossa cidade que pudessem remeter a essa ideia. E um desses símbolos, né, que fazia parte muito do imaginário popular era o navio que ficava atracado no antigo porto, né, da Barra dos Coqueiros. E que a gente se questionava, por que esse navio está ali? Por que a gente não pode imaginar coisas ali? Por que, sei lá, aconteceu um acidente e pessoas passaram a ter poderes, estilo as outras histórias mesmo que a gente já viu, né? A gente não precisa criar algo totalmente do zero. A gente pode inovar, a gente pode ressignificar, né? Até uma palavra que a gente gosta de usar bastante, né? Um processo antropofágico mesmo, né? Vem lá da Semana de Arte Moderna de 22, né? A ideia da gente pegar o que vem de fora, ressignificar para a nossa cultura. E aí surge a Serigi Comics, né? Primeiro surge com o lançamento do quadrinho Serigi de maneira digital, né? Então, a minha ideia era, eu quero lançar para um público nas redes sociais, eu quero sentir o que é que esse público reage. E foi muito bem aceito justamente quando o quadrinho era publicado, né, de maneira digital, o público falava, caramba, que massa, velho, eu estou vendo a orla, nossa, eu estou vendo a rua da frente, eu estou vendo elementos da minha cidade, né? Os personagens falam que nem eu, ou seja, não é aquele português um tanto quanto formal que ainda se coloca numa linguagem informal que os quadrinhos pode ser vista dessa maneira. É a linguagem do cotidiano. A gente está conversando, a gente está falando, a gente está apresentando problemas. Você passear pelo centro e alguém te enchendo o saco para fazer o cartão da loja. Isso são coisas que faz parte do nosso cotidiano. Então, a Serigi Comics partiu dessa premissa. Falar da nossa cidade, falar do nosso estado, né? Começou primeiro em Aracaju, mas depois se espalhou pelo estado, e entender que é importante a gente fortalecer a nossa cultura, mesclando com os outros elementos também. Isso não significa que a cultura tradicional ela vai ser perdida, né? Isso quem falava muito era o próprio Chico Science, né? Com o movimento Mangue Beat, de aliar o que vem de fora com o de dentro para fortalecer os dois. Então, a Serigi Comics começa nessa proposta, nessa ideia, e hoje a gente está aqui com um catálogo aí de mais de 40 títulos, né, debatendo, analisando, pensando em mais coisas e mais ideias vindo
aí nessa cabeça da gente que não para, é uma loucura. Pronto, pegando como base, né, principalmente o que a gente produz na Serigi Comics, né, a ideia, a gente tentou traçar um planejamento de ter pelo menos uma produção de quadrinhos a cada 3 meses, por conta justamente das demandas, né, cada profissional, né, cada pessoa que trabalha, está junto aqui na Serigi Comics, tem suas outras profissões, né, então a gente não trabalha de maneira integral com quadrinhos, né, com desenho, com escrita, por conta das outras demandas do cotidiano. Mas isso acaba deixando a produção um pouco mais longa, né? Então, antes a gente estava com a ideia de lançar pelo menos um conto ou algum quadrinho por mês, mas a gente já viu que ficava um pouco muito apertado, na verdade. Então, a gente mudou a estratégia para ser lançamentos trimestrais, porque aí a cada 3 meses traz um novo produto para o público. A gente pode criar um cronograma de produção de maneira mais que cabe com a rotina de cada integrante, né? E isso faz com que a produção ande de maneira um pouco mais aliviada, né? Principalmente quadrinho, que é muito mais complexo, né? Porque você tem a escrita do roteiro, você tem desenvolvimento de personagens, para depois você vir o processo de rascunhar as páginas, para depois você começar as páginas, aí vem processo de arte finalização, computadorização, diagramação, ou seja, há toda uma logística, né, ali por trás. Então, o processo criativo, né, a gente se embebeda de diversas fontes, né, seja elas fontes locais, observando o cotidiano, como a gente traz muito aqui com a Serigi Comics, né, os personagens, os quadrinhos do Serigi é justamente o cotidiano, mas ao mesmo tempo pegando outras informações de cultura de fora e de cultura local também, né, livros, revistas, música, né, boa parte da produção do Serigi é baseada em músicas. A gente traz muito essa ideia, né, de músicas que criam um certo tipo de narrativa, e isso pode ser reimaginado em uma outra proposta. Então, pegar essas influências, entender que tudo pode virar uma história a depender de como ela vai ser utilizada. Então, quando parte já para o processo de impressão, né, quando entra totalmente na ideia de desenvolver, de fazer todo o processo já agora indo para uma gráfica, aí a gente já pensa no lado da sustentabilidade e também do lado onde que o produto ele precisa ser acessível. Então é buscar uma forma que ao mesmo tempo a gente não tenha um grande processo, seja muito oneroso, né, seja muito custoso, e que essa venda ela consiga se reverter em novos produtos, mas ao mesmo tempo buscando algo acessível. Principalmente o nosso público-alvo é um público infanto-juvenil, né? E um público também um pouco mais adulto, e a gente entende que, querendo ou não, livro é bastante caro. Ele deveria ser mais barato, só que produzir livros, produzir produtos gráficos é caro. Os insumos são caros. Então a gente precisa chegar ali em uma equação para que a gente consiga fazer uma revista que chegue para o público de maneira legal, de maneira não tão amadora, né? Mostrar que há um profissionalismo, mas que seja acessível, que seja barato. Então a gente chegou nessa conta para justamente atingir o maior número de pessoas, e aquelas que já compram quadrinhos, já compram livros, ele perceber que, caramba, é um trabalho muito bonito e está muito barato. E valeu a pena eu pagar aquele valor. Até a gente até falou, rapaz, vocês podem até cobrar mais. A gente, não, se a gente cobrar mais, fica mais complicado para um público que a gente sabe que tem uma certa dificuldade de chegar, né? Então, chegar nesse patamar, né, de que a gente consiga produzir de maneira sustentável, a gente mesmo que faz, que imprime, monta, recorta, tudo isso, produção artesanal. E outros que têm uma qualidade maior, assim, buscar parcerias, né, para produzir em gráfica, deixar um trabalho mais estruturado de maneira gráfica, né, para fazer com que haja isso. Era o único tempo que eu tinha, né? Então foi uma época
que eu trabalhava na UFES e ainda estudava na UFES. Então eu entrava às 7 da manhã na UFES e depois ia estudar. E o único tempo que eu tinha era justamente quando chegasse. Né? Chegava às 11 horas da noite, às vezes tinha que fazer alguns trabalhos da faculdade, ou mesmo ia desenhar e produzir, que era justamente por esse sonho, por acreditar naquele produto, por acreditar que o Serigi, que esse personagem ia dar um passo para uma ideia muito maior, que hoje se tornou a Serigi Comics, que hoje é isso. Então era complicado realmente você chegar em casa depois de um dia extensivo de trabalho e tentar realizar esse sonho, né? Chegar, sentar na frente do computador, desenhar, depois você digitalizar, e ainda eu não tinha todo esse aparato tecnológico, né? Então era fazer o desenho todo na mão, para depois digitalizar, para arte finalizar no computador, digitalizar, e ainda pensar nesse processo de divulgação na internet, né? Pensando nas dinâmicas das redes sociais. Então foi uma loucura, né? Era de parar para analisar hoje, né, falar, caramba, e até 2 da manhã desenhando, para no outro dia, 7 da manhã, estar trabalhando de novo, é realmente ser louco. E é o que a gente brinca aqui, né? Na Serigi Comics só tem louco, porque o que é que a gente ganha de maneira financeira com isso? Mínimo, muito pouco. Né? Mas o sonho ele é muito maior. Né? A ideia de que, caramba, a gente está mostrando que há possibilidades, e isso está dando frutos. Então, a minha ideia, se eu não tivesse parado lá 2 da manhã para desenhar isso daqui, ele não estaria aqui hoje. E não estariam também outras pessoas que viram a possibilidade também de escrever e também desenhar, que não precisa estar aqui com a gente com a Serigi, mas estão produzindo, estão em outros cantos, está produzindo fora, né? E a gente tem relatos sobre isso, de pessoas que, caramba, Marlon, ó, com o que vocês fizeram, a gente percebeu que dá para fazer isso em outros lugares. Isso é muito legal, né? É como a gente fala como professor, né? O sonho, né, da gente de professor é ver o aluno ele se tornando bem sucedido naquilo que ele escolheu. Então, eu queria fazer, nem vocês, fazendo cinema, fazendo jornalismo, pô, que massa falar. Mas meu pai queria outra coisa. Não, quem vai trabalhar no futuro é você, não é seu pai. Então, vá fazer a parada que você quer. E a gente mostrando isso, tem gente que, Marlon, eu queria muito aprender a desenhar ou escrever, só que eu não vi aonde publicar. E hoje eu saí catando porque eu vi que vocês produzem. E hoje tem pessoas que só consumia, hoje está escrevendo com a gente, está produzindo, porque sempre teve essa ideia. Então, é pavimentar o caminho para outras pessoas. Claro que foi uma loucura que eu fiz, não recomendo a ninguém, né? Não venho com esse papo de que não, trabalhem enquanto os outros dormem, não trabalhem enquanto os outros trabalham, durmam enquanto os outros dormem. Foi uma loucura minha, é particular, mas chegou no resultado, né? E vamos buscar novas formas para que todo mundo possa trabalhar bem, para que todo mundo possa desenvolver bem, porque, como falei, quem está ganhando é a sociedade, quem está ganhando somos todos nós. Eu vou parafrasear Rodrigão, Rodrigo Cabuloso, que ele tem uma frase muito boa, que ele fala, em Aracaju tem tudo, Sergipe tem tudo, só que tá todo mundo tocado, tá todo mundo dentro da sua casinha, tá todo mundo dentro debaixo de uma pedra. Primeiro, a gente tem uma grande dificuldade cultural de reconhecer os produtos locais. Isso é um ponto, né? É cultural nosso a gente reconhecer a produção de nós mesmos. Não sei o que aconteceu dentro do processo cultural brasileiro até, mas isso é muito claro, é muito evidente. E há também uma grande dificuldade porque se você está nesse mundo de redes agora, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Aracaju, Sergipe, ela está distante dos grandes centros, né, dos grandes centros culturais. Nordeste está longe dos grandes centros culturais, né? Então fica muito mais complicado para o produtor sergipano ele ser visto. E ainda há esse agravante dele mesmo ficar restrito a ele mesmo, né? Então, a gente tem certeza que tem outros produtores de quadrinho, tem outros escritores que estão por aí que a gente não conhece. E a ideia da Serigi Comics é mostrar que, se você tem um trabalho, existe uma possibilidade de publicar dessa forma. A gente tem essa metodologia. Você pode replicar, você pode criar outra metodologia, mas mostrar que é possível, né?
Você não precisa fazer, eu tenho que estar com a CLG Comics para estar produzindo quadrinhos. Não, você pode estar produzindo na internet, pode estar produzindo em outros lugares. Realmente há essa grande dificuldade do público conhecer as produções, porque também há uma restrição do próprio autor, né? Ele está muito fechado, ele não consegue chegar nos locais, né? E realmente chegar nesses locais é complicado. Não é algo fácil, né? A gente teve alguns editais que aconteceram de fomento à produção cultural, que eles são complexos, né? A gente conseguiu participar de alguns, né? O próprio Conto Serigi, esse daqui, ele foi fruto de edital, ele foi fruto de políticas públicas, e que é complicado chegar nele e tal, escrever de maneira correta. Há um certo tipo de estudo também para isso. Então, são percalços que vai aparecendo na vida do produtor, na vida do artista, e que, infelizmente, alguns deles desistem, né? E a gente está aqui para mostrar, cara, não desista. Moça, não desista. Vamos produzir juntos, vamos fazer algo grande juntos, porque, novamente, todo mundo sai ganhando, né? A produção cultural é essa, né? Vocês do audiovisual veem uma grande dificuldade também em certo tipo de produção de chegar nos locais, né? Mas começar com o que tem, começar com a ideia, colocar aquela ideia para frente, vai tomar pancada, vai entendendo como é que funciona o sistema, a logística, para que você possa desenvolver, né, até mesmo sua linguagem própria e conversar com um público que tem interesse. Só não está chegando nele. Primeiro, não desista, né? A gente sabe que é complicado, é difícil trabalhar com produção cultural, trabalhar com arte aqui em Sergipe, mas não desista, porque a sua arte vai chegar em alguém, e esse alguém também não vai desistir porque você não desistiu. Então, é um primeiro ponto. Coloque seu trabalho para fora, não tenha medo de ser mal visto, de crítica. A crítica ela é importante, ela é boa quando você sabe usar a crítica ao seu favor. Então, traga o trabalho para o público. Arte só é arte quando tem público. Então, não adianta você estar lá dentro do seu quarto fazendo alguma coisa se o público não tem acesso, se o público não consegue discutir, não consegue analisar, né? É importante a gente estar produzindo, a gente estar mostrando, a ideia do que a gente é capaz. Em uma das minhas aulas, eu sempre discuto com os meninos, né, com os alunos, sobre... Está na Constituição que a gente tem direito a ter acesso à cultura, mas ninguém diz pra gente que a gente pode criar. Então, parece que a gente só pode consumir, a gente não tem o poder da criação. E a CLG Comics mostrando isso. A gente pode criar, a gente está em um espaço que a gente pode produzir. Vai ter suas dificuldades, a gente não nega suas dificuldades, a gente não quer mostrar um conto de fadas, a gente quer mostrar que, é possível. Dá trabalho, mas é possível. Então, é meio que uma convocatória, é meio que uma ideia, um chamado. Vamos produzir. Você está com uma ideia, lembre lá do Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Vamos embora, vamos produzir. É muito chão, é muito sol, muito sinal, muito da gente. É muito mais além. É muito sangue e proteção, muito trabalho e oração. É muita perdição, é muita dor, muito suor, muito swing e carnaval. Muito frio, muito calor, muito pedido e tanto favor. Bondade mata meu senhor. Yo, yo, yo. No fim a gente ganha, no fim a gente ganha, sim senhor. Yo, yo, yo. No fim a gente ganha, a gente ganha, sim senhor.